vídeo eu vou te mostrar uma lista do que estudar para o Enem 2023 para você se preparar bem, acertar muitas questões e conquistar a sua aprovação. Oi pessoal, o meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, quando a gente começa a estudar para o Enem, a gente fica muito perdido, pensando o que eu devo estudar para o Enem, por qual assunto eu devo começar a estudar para o Enem e qual assunto realmente vale a pena eu estudar para o Enem. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te dar uma lista dos assuntos que realmente costumam aparecer no Enem e qual a melhor ordem para você estudar esses assuntos. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês antes de falar os assuntos é o seguinte: são matérias de 3 anos do ensino médio para você estudar em menos de um ano. Então, se você estudou em escola pública, assim como eu estudei, e se você precisa começar desde o básico em muitas dessas matérias, assim como eu comecei no ano que eu estudei para o Enem e passei para o FRJ, não se coloque a pressão de ter que estudar tudo isso em um ano. O ideal é você estudar o máximo possível desses assuntos para você conseguir acertar o máximo possível das questões. Mas não, você não precisa estudar 100% desses assuntos para você passar. Eu mesma não estudei muitos deles. A prova do Enem não é sobre quem sabe mais assuntos, é sobre quem consegue acertar mais questões. Então, quando estiver perto da prova do Enem, você faz provas antigas para você estudar na prática aqueles assuntos que você não conseguiu estudar antes. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu tô com a colinha aqui porque não dá pra decorar isso tudo. E, pessoal, a prova do Enem tem 5 grandes áreas: matemática, redação, humanas, natureza e linguagens. E eu vou começar por matemática. Então vamos lá, pessoal. Matemática, basicamente matemática básica é 35% da matemática do Enem. Então isso é aproximadamente aí umas 15 questões das 45 que caem na prova de matemática do Enem. Então essa é uma matéria muito importante para você começar estudando. Então vamos lá. Matemática básica, você pode estudar as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, expressões numéricas, frações e operações com frações, potenciação e radiciação, produtos notáveis, fatoração, potência de 10 e notação científica, números decimais e dízimas periódicas, equação de primeiro e segundo grau, sistemas de equação do primeiro grau, equações biquadradas, critérios de divisibilidade, divisores, NMC e MDC, razão e proporção, regra de 3 simples e composta, escalas, transformações de unidades, porcentagem, juros simples e composto. E agora a gente terminou a matemática básica, então. Então vamos agora para estatística. E estatística é mais ou menos aí 15% da prova do Enem também. Então, pessoal, sempre tem uma questãozinha de média, moda, mediana. Quase todo ano no Enem tem essa questão. É meio batido assim, então provavelmente é um assunto que você deve estudar com cautela, porque é fácil, mas sempre tem ali no Enem. Então, em estatística, você deve estudar 2 assuntos: interpretação de gráficos e tabelas e média, moda e mediana. Então, vamos agora para geometria plana. Em geometria plana, você pode estudar fundamentos e ângulos, áreas, círculo, circunferência, triângulos e polígonos. Em geometria espacial, pessoal, vocês podem estudar geometria de posição, que dentro desse assunto você pode estudar projeção ortogonal, que sempre cai no Enem, sempre tem uma questãozinha assim. E os principais sólidos, você pode estudar prismas, cilindros, paralelepípedos, cubos, pirâmides, cone e esfera. Então, pessoal, até aqui eu já falei para vocês 4 grandes áreas da matemática. E com essas 4 grandes áreas da matemática, a gente já consegue cobrir 70% da prova do Enem, mais ou menos 70% da prova. Então, pessoal, é muita coisa e eu recomendo muito que vocês estudem essas matérias com muita dedicação e muito empenho. Então, vamos agora para os próximos assuntos da matemática, que são conjuntos numéricos, funções, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. E também análise combinatória, probabilidade, trigonometria e, dentro da trigonometria, círculo trigonométrico, trigonometria no triângulo retângulo, função seno, função cosseno e função tangente. E o próximo assunto é geometria analítica, distância entre 2 pontos, equação da reta, equação da circunferência. E o último assunto da matemática são sequências, para você estudar progressões aritméticas, que é a PA, e progressões geométricas, que
que é PG. E agora vamos para redação, pessoal. E eu já falei para vocês aqui mais de 1000 vezes o quanto redação é importante para nossa nota e o quanto redação é importante para a prova do Enem. Redação é a única matéria que faz a gente chegar perto do 1000. Então é uma matéria muito, muito, muito importante. Quando eu estava estudando para o Enem, eu me dediquei muito em redação e eu fiz o Enem desde o primeiro ano do meu ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, eu tirei 880 na redação. No segundo ano, 920. No terceiro ano, que foi quando eu passei, eu tirei 940. E tudo isso eu aprendi aqui pela internet. Eu estudava em escola pública, nunca tive uma aula de redação na minha escola. Então é possível, pessoal, é possível você estudar aqui pela internet, estudar dessa forma e conseguir tirar uma ótima nota. Então aqui eu vou indicar para vocês o que eu fiz e como eu indico vocês estudarem redação. Então em redação eu recomendo que vocês comecem estudando as competências, as 5 competências que o Enem usa para corrigir a sua redação. É muito importante a gente saber quais são esses critérios de correção para a gente se blindar e não cometer nenhum erro e não perder ponto. Depois de estudar as competências, eu indico que você aprenda o que você precisa fazer em cada um dos parágrafos da sua redação, na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão. Depois de você aprender isso, eu recomendo que você leia redações nota 1000. Assim você vai conseguir ver na prática como tudo isso é encaixado, como é uma redação que tirou uma nota muito alta no Enem. Depois de ler redações nota 1000, você vai pegar o pulo do gato, que é você aprender repertórios coringas que você pode usar em todos os temas do Enem. Pessoal, repertório coringa é basicamente você aprender argumentos que você pode modificar e encaixar eles em todos os temas. São argumentos que você pode encaixar em tudo, basicamente. E isso é muito importante para você conseguir tirar uma ótima nota e não depender do tema. Você não precisa, por exemplo, se cair um tema de ambiente, meio ambiente, você não precisa saber um repertório especificamente de meio ambiente. Você pode saber repertórios coringas que você pode encaixar em qualquer um dos temas que podem cair na prova do Enem. Isso faz você chegar com segurança lá na prova e sabendo que não importa qual tema for cair, você tem um repertório para colocar ali. E depois de aprender esses repertórios coringas, eu indico que você crie ou escolha um modelo de redação. E pessoal, eu já falei para vocês muitas vezes aqui sobre modelo de redação. Foi assim que eu tirei minhas notas altas no Enem. Eu fiz um modelo de redação e eu ia para a prova com esse modelo decorado e encaixava lá no tema que precisava. Então eu indico muito que vocês criem ou escolham um modelo que você goste deles. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima que eu falo para vocês como criar um modelo ou como escolher um modelo que funciona para você. E depois de você criar o seu modelo ou escolher o seu modelo, eu indico que você pratique muito esse modelo em vários temas aqui do Enem, para você justamente adaptar ele e saber modificar ele conforme o tema que aparecer. É muito importante esse passo porque justamente a gente precisa fazer uma redação coerente. Então não adianta você ter um modelo ali e chegar lá na hora a redação fica parecendo um Frankenstein, todo montado, todo mal feito. Então, pessoal, esses são os passos que eu recomendo que você siga para estudar a redação. E olha, foi assim que eu estudei e foi assim que eu recomendo muito que vocês estudem mesmo. Eu tenho certeza que estudando assim vocês podem conseguir uma ótima nota. E se você tá gostando do vídeo, tá gostando das dicas, se as dicas estão te ajudando, deixa seu like aqui embaixo porque isso ajuda muito o canal. Então agora, pessoal, vamos para natureza. E em natureza eu vou começar com a matéria química. Em química, pessoal, eu recomendo que vocês comecem com química básica. E em química básica tem as matérias grandezas físicas, que é comprimento, temperatura, massa, volume, densidade, pressão. Depois, estados físicos da matéria e depois separação de misturas. Esses assuntos de química básica eu fiz questão de colocar aqui porque eu acho que se você estudar esses assuntos primeiro, vão ajudar muito os próximos assuntos. Então vamos lá. Modelos atômicos, tabela periódica, forças intermoleculares e ligações químicas, NOx, oxidação e redução, funções inorgânicas, estequiometria, soluções, propriedades coligativas, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica e agora a gente vai para química orgânica. Química orgânica, pessoal, é um assunto que você deve focar bastante pro Enem. Mais ou menos aí 30% da prova tá sendo química orgânica. Então eu indico que você estude com muita calma esses assuntos e estude esses assuntos aqui. Hidrocarbonetos e petróleo, funções oxigenadas, propriedades dos compostos orgânicos, isomeria, polímeros, reações orgânicas e o próximo assunto é gases, radioatividade e a gente fecha a química com química ambiental. Pessoal, é realmente bastante coisa química e eu considero natureza a grande área do Enem que mais tem matéria pra gente estudar. Então, infelizmente é isso. Mas olha, química orgânica é 30% da prova do Enem, como eu falei pra vocês. Então, quando vocês forem estudar isso, eu indico que vocês deem uma boa atenção pra isso. Então agora vamos pra física. Em física eu recomendo também que você comece com física básica. Pessoal, tô
todas as matérias que eu coloquei física básica é porque normalmente eu acredito muito que se você estudar essa parte básica da matéria, isso vai ajudar muito vocês nos próximos assuntos. Então vamos lá. Em física eu recomendo que você estude física básica. Dentro de física básica são esses assuntos: grandezas físicas, potência de 10 na física, sistemas de unidade, notação científica, algarismos significativos, proporção entre grandezas físicas, regra de 3, conversão de unidades, teorema de Pitágoras e relações trigonométricas no triângulo retângulo. E assim a gente fecha a física básica. Então agora vamos para os outros assuntos da física. O próximo assunto é termologia. E pessoal, eu coloquei esse assunto termologia aqui, que ele é mais ou menos aí 15% da prova de física. E ele é um assunto muito gostosinho de você começar a estudar. Ele é um assunto simples, então você já começa a física com o pé direito. Depois, cinemática, dinâmica, estática, gravitação, trabalho e energia, hidrostática, ondulatória, que é mais ou menos aí também 15% da prova de física do Enem, eletrostática, eletrodinâmica, que é mais ou menos aí 20% da prova do Enem. Então todas essas matérias que eu tô falando a porcentagem pra vocês é porque eu recomendo que vocês estudem ela com atenção e com cuidado. E essa eletrodinâmica basicamente é os circuitos elétricos, né? Óptica, magnetismo, e a gente fecha física com produção de energia. Então pessoal, é realmente bastante coisa, mas como eu falei pra vocês, natureza pra mim é a matéria que tem mais conteúdo. E agora vamos pra biologia, pessoal. E biologia eu recomendo que vocês comecem a estudar biologia já com o assunto que mais cai na prova de biologia do Enem. Cai 30% da prova de biologia, aproximadamente, é ecologia, pessoal. Então eu já recomendo que você comece por esse assunto, que é um assunto relativamente também um pouco simples. Então é um assunto que você já pode começar com o pé direito. Então, ecologia, depois de ecologia, bioquímica, bioenergética, citologia, genética, biotecnologia, reprodução, histologia humana, microbiologia, botânica, zoologia, fisiologia humana, e a gente fecha a biologia com evolução. E pessoal, biologia parece que são poucos assuntos, parece que são poucos tópicos, mas acredite em mim, dentro de cada um desses tópicos são muitas aulas, então eu recomendo que você estude também com uma calma, se dedicando para essas matérias, que são matérias realmente importantes para o Enem. E além disso, pessoal, é um consenso entre os professores de natureza, assim, que a prova de natureza vem ficando difícil ao longo do tempo, vem tendo questões difíceis. Então eu recomendo muito que vocês aprendam essas matérias aqui, mas façam bastante questões do Enem, façam questões principalmente desses novos Enems agora, desses últimos anos, porque realmente a prova do Enem mudou um pouco e tá ficando um pouco difícil nessas matérias. Então eu recomendo muito que vocês façam bastante questão dessas matérias aqui. Então, pessoal, vamos agora para linguagens. Em linguagens, eu vou começar com a matéria português. A primeira matéria é interpretação de gêneros textuais, verbais e não verbais, como poemas, crônicas, textos científicos, publicidade, tirinhas e obras de arte. E a melhor forma de você aprender isso aqui é você fazer muitas questões antigas do Enem, aprender bastante isso aqui, fazer muita interpretação de texto, porque querendo ou não, a gente só aprende a interpretar interpretando e testando e errando e acertando de novo. Então eu indico muito que vocês foquem bastante em fazer questões nesse primeiro tópico aqui. E os próximos tópicos de português são figuras de linguagens, funções da linguagem e literatura. Dentro de literatura, eu recomendo que você estude realismo e Machado de Assis e modernismo. E modernismo, pessoal, é bem importante historicamente no Enem e cai bastante, então eu recomendo muito que vocês estudem também. E linguagens, pessoal, não é só português, tem também a língua estrangeira que você escolher. Na hora da inscrição do Enem, você vai poder escolher entre duas línguas estrangeiras, entre espanhol ou inglês, e lá na hora da prova, na prova de linguagens, vai ter 5 questões dessa língua estrangeira que você escolher. Então, pessoal, de 90 a 95% dessas 5 questões é interpretação de texto e gramática. Mas se você nunca estudou inglês ou espanhol, você não teve acesso a estudar uma outra língua, eu recomendo muito que você possa começar a estudar pelo Duolingo, que é um aplicativo gratuito aqui na internet que ensina desde o básico, vai ensinando frase por frase, você pode ir estudando de pouquinho em pouquinho, isso pode te ajudar muito a aprender essa nova língua. E também para interpretação, eu recomendo muito que você faça questões antigas do Enem, de interpretação dessas matérias, para você entender lá. Normalmente tem bastante figura também, então eu recomendo muito que vocês estudem dessa forma. E vamos, pessoal, para a última grande área do Enem,
que é humanas e vamos começar com história. Pessoal, em história a gente vê sempre um comentário frequente dos professores que é que a prova está ficando menos conteudista e mais interpretativa. Então o ideal nesse momento não é você se fixar em entender aquilo ali, gravar cada uma daquelas datas. O importante mesmo é você entender aqueles eventos históricos e conseguir interpretar eles no meio da prova. Mas nem por isso a gente vai deixar de estudar a teoria, então a gente vai estudar aqui o que historicamente já caiu no Enem e de vez em quando aparece na prova. Então vamos começar com Idade Antiga. Você pode começar estudando por Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, Grécia Antiga e Roma Antiga. E na Idade Média eu recomendo que você estude principalmente o feudalismo. Na Idade Moderna eu indico que você estude o absolutismo, o mercantilismo, as reformas religiosas, iluminismo, as grandes navegações, a colonização da América e a Revolução Industrial. E na Idade Contemporânea eu indico que você estude a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, os regimes totalitários, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o fim da União Soviética. E pessoal, eu vou falar pra vocês agora a grande área da história que historicamente é a que mais aparece no Enem, na prova de história, que é História do Brasil. É realmente muito importante. Então estudem isso aqui com muita calma e que isso aqui é a grande parte da prova. Então vamos lá. Em História do Brasil eu indico que você estude Brasil Colônia, Brasil Império, o primeiro e o segundo reinado, Brasil República, e dentro de Brasil República eu indico que você estude República Velha, Era Vargas, República Democrática, Ditadura Militar e a Nova República. Então com esses assuntos a gente fecha por aqui História e a gente vai agora para Geografia. Em Geografia, pessoal, eu indico que você estude Cartografia, Atmosferas e Clima, Geologia, Geomorfologia, Hidrosfera Brasileira, Biomas no Brasil e no mundo, Meio Ambiente e Questões Ambientais. Pessoal, esse aqui é um tópico bem importante pro Enem. Demografia e Fluxos Migratórios, Espaço Urbano Geral e Brasileiro, Espaço Agrário, Fontes de Energia, Indústria Geral e Brasileira, Transportes, Comércios e Serviços, Geopolítica, Globalização, Blocos Econômicos e Japão, China, Índia e Tigres Asiáticos. E assim a gente fecha por aqui Geografia. Então vamos agora para Filosofia. E as matérias que eu indico que você estude em Filosofia é surgimento da filosofia, filosofia moral e ética, filosofia antiga, e dentro da filosofia antiga eu indico que você estude os pré-socráticos, Sócrates e os sofistas, Platão e Aristóteles, helenismo, filosofia medieval, filosofia moderna. E pessoal, filosofia moderna é realmente importante para a prova de filosofia. Isso é mais ou menos aí aproximadamente 30% da prova de filosofia do Enem. E dentro de filosofia moderna eu indico que você estude Descartes, racionalismo e empirismo, Locke e Hume. E os próximos assuntos de filosofia são filosofia política, filosofia contemporânea, e dentro de filosofia contemporânea eu indico que você estude existencialismo, fenomenologia, Nietzsche, Foucault e Hannah Arendt. E por último, na filosofia, para fechar com chave de ouro, filosofia da arte. E agora, pessoal, vamos finalmente para a última matéria, que é Sociologia. Em Sociologia, eu indico que você estude origem da sociologia, teoria da sociologia, sociologia do trabalho, cultura e sociedade, poder, Estado, política e cidadania, movimentos sociais e sociologia brasileira. Então, pessoal, eu espero que essa lista de assuntos tenha te ajudado a saber por onde começar pro Enem. Eu fiz ela com muito carinho e com muito cuidado e eu espero que tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal para fazer parte dessa comunidade de estudos que a gente está criando por aqui e para receber mais vídeos de dicas de estudo e dicas sobre o Enem. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!